Olá, telespectador. O programa hoje é um programa dedicado ao Aedes aegypti, um mosquito muito importante. Quebra os orçamentos dos municípios na saúde. Se o prefeito, os vereadores, Secretaria da Saúde, Anvisa, não forem humildes o suficientes, o bicho pega. Estamos com 2 infectados em Joinville. Foram picados por insetos portadores do vírus do Aedes aegypti. O mosquito que carrega esse vírus da dengue, como pode carregar o vírus do Zika e da chikungunya. Mas eu vou mostrar para vocês alguns vídeos educativos para que eu não pise na bola, porque eu não sou especialista nisso. De especialistas que vão contar para vocês a questão do mosquito, do vírus, como ele se desenvolve, de que forma ele ataca, para que a gente tenha noção. Isso não é brincadeira, gente. Estamos com 2 esse ano, nós poderemos chegar no ano que vem com 2.000, se nós não tomarmos cuidado. A Anvisa e a Secretaria da Saúde do município estão trabalhando arduamente. Até parece que o Exército vai ajudar nos bairros mais vulneráveis, onde a presença do Aedes se faz constante, em quantidades grandes, muitos focos, porém, poucos focos foram identificados com o mosquito carregando o vírus dessas 3 doenças. Mas o que eu quero mesmo chamar a atenção é para, com esses 2 infestados que estão em Joinville. O que fazer com esses 2? Eles são 2 depósitos de sangue com a dengue. Eles são doadores. Mosquitos, venham, que eu vou dar sangue doente para vocês infestarem milhares de pessoas de Joinville. O que a saúde e a Anvisa deverão fazer com esses 2 doentes? Deixar largado por aí? Ou colocar numa quarentena até que eles se curem? Será que eles vão ser eternamente doadores, portadores dos vírus? Então é importante que aquele indivíduo, esses 2 que estão contaminados, fiquem em casa, num quarto com tela nas janelas e nas portas, controle total do mosquito, para que eles não sejam doadores de sangue contaminado. Porque eu acho que é mais barato pagar a conta desses 2 do que pagar a conta nos hospitais com medicamentos do Estado de dinheiro que não existe. São milhões de reais que serão gastos se nós tivermos uma endemia aqui em Joinville. É isso que a Anvisa e a Secretaria da Saúde e o governo municipal devem ter em foco. Vamos monitorar de perto, muito de perto, esses 2 que estão doentes. Eu vou deixando vocês aí com as imagens, elas por si só se esclarecem. Não deixem de prestar atenção, porque a gente sempre acha que o cara que está com dengue é o vizinho. Na casa da gente isso não acontece. Acontece sim. Acontece sim. Lembre-se que o Brasil há muito tempo está debaixo de mau agouro. As coisas aqui se desencaminharam e também na saúde desencaminhou tudo. As mudanças climáticas com o aumento das chuvas e da temperatura da atmosfera
está promovendo essa proliferação esse ano de mosquito no bairro do Floresta. Tem mosquito como nunca teve. Eu moro 45 anos no Floresta e só me lembro de mosquito quando eu fui morar no Floresta, em 72. E Floresta é um lugar onde tem muitos focos de mosquito do Aedes aegypti, porém, focos de mosquitos que não estão infectados do vírus. Ciclo de vida do Aedes aegypti. O acasalamento do Aedes aegypti se dá dentro ou ao redor das habitações, geralmente nos primeiros dias depois que o mosquito chega à fase adulta. Depois do acasalamento, a fêmea precisa de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos. É nessa fase que ela pode transmitir o vírus da Zika, o vírus da dengue ou o vírus da febre chikungunya ao homem. Se o mosquito já estiver infectado ou se picar uma pessoa infectada e depois de alguns dias picar uma pessoa saudável, poderá transmitir uma das doenças. É importante lembrar que machos e fêmeas do Aedes aegypti alimentam-se de substâncias açucaradas, como o néctar das flores. Apenas a fêmea pica o homem para sugar sangue, tão necessário ao amadurecimento dos ovos. Normalmente, as fêmeas do Aedes aegypti estão prontas para colocar seus ovos 3 dias após a ingestão de sangue, passando a procurar local para desovar. O mosquito, então, deposita seus ovos em um lugar bem próximo à superfície da água, mas fora dela, na parede do recipiente. Os ovos são distribuídos por diversos criadouros, contribuindo para a dispersão e preservação da espécie. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue quando realizar a postura de ovos, há a possibilidade de as larvas filhas já nascerem com o vírus. Inicialmente, os ovos possuem cor branca e, com o passar do tempo, escurecem devido ao contato com o oxigênio. Eles são tão pequenos que dificilmente podem ser vistos. Os ovos podem resistir até 450 dias sem água. Esta resistência é uma grande vantagem para o mosquito, pois permite que os ovos sobrevivam por mais de 1 ano em ambientes secos, até que o próximo período chuvoso e quente dê continuidade ao ciclo. Recebendo água, o ovo ficará ativo, dando origem à larva e transformando-se depois na pupa. Depois de sair da pupa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, reiniciando o ciclo. Após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta leva um período de aproximadamente 10 dias. A fêmea do mosquito vive cerca de 30 a 45 dias, tempo suficiente para infectar mais de 300 pessoas e colocar mais de 400 ovos. A melhor maneira de quebrarmos esse ciclo é eliminando os criadouros, locais que podem acumular água. Assim evitaremos que milhares de mosquitos possam nascer. Talvez nenhum outro tipo de animal seja tão nefasto para os seres humanos quanto os mosquitos. Eles transmitem agentes infecciosos de diversas doenças que se tornaram grandes flagelos ao longo da história da humanidade. Além da malária e da filariose, os mosquitos transmitem outras doenças, mais de etiologia viral. São infecções originalmente restritas ao ambiente silvestre e que passaram a causar transtornos à saúde pública das populações residentes nas áreas urbanas e semiurbanas dos países de clima tropical e subtropical. Conhecidas como arboviroses, seus agentes denominam-se arbovírus e têm diferentes características moleculares e antigênicas. Dentre as arboviroses transmitidas por mosquitos de maior incidência no ambiente urbano, destacam-se a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, a febre do oeste do Nilo e outras arboviroses causadoras de encefalites. Coincidentemente, os vírus dengue, zika, febre amarela e chikungunya são transmitidos pelo mesmo vetor. A dengue representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo desde os anos 1980.
A disseminação recente da chikungunya e da zika nos países onde já existem casos de dengue desestabilizou ainda mais os sistemas de saúde. Especialistas da Organização Mundial da Saúde estimam que mais de 2,5 bilhões de pessoas vivem sob o risco de contrair uma dessas enfermidades. A rápida disseminação dos casos de Zika pelos diversos países do continente americano levou a OMS a declarar situação de emergência na saúde pública internacional, principalmente devido à relação da Zika com casos de microcefalia e outras complicações neurológicas, relatadas em neonatos durante a epidemia por esse tipo de vírus no Brasil em 2015. O vírus da dengue e da zika estão classificados no grupo dos flavivírus, o vírus da chikungunya no grupo dos alfavírus. As partículas dos flavivírus e dos alfavírus são arranjos moleculares esféricos. Os flavivírus medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro. Já as partículas dos alfavírus medem 60 nanômetros. Portanto, trata-se de agentes que só podem ser visualizados ao microscópio eletrônico. Mesmo assim, o que o microscópio mostra é a sombra ampliada da partícula viral. Na composição química desses vírus, há moléculas de glicídios, lipídios, proteínas e ácido ribonucleico de fita simples. É o conjunto das análises físico-químicas que possibilita a representação das partículas nos modelos atuais. Em relação ao vírus da dengue, existem 4 sorotipos, diferenciados entre si de acordo com as suas características antigênicas e genômicas. São conhecidos como dengue do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Para os vírus da chikungunya e da zika, é conhecido apenas um sorotipo para cada um deles. Então eu vou encerrando esse primeiro bloco e esperando que no segundo bloco vocês também nos acompanhem. Agora vamos passar os comerciais dos nossos doadores, nossos apoiadores, e já voltamos com vocês. Retornando com Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, falando sobre dengue e mostrando para vocês os perigos dessa doença, o que ela causa no ser humano. Os vídeos que eu vou mostrando aí para vocês, eles detalham bem esses pormenores. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte dentro da nossa sociedade. Eu recebi a visita dos fiscais da Anvisa e da Secretaria de Segurança na minha casa. Eu tenho uma casa em topo de morro, não tem banhado lá, não tem águas paradas, mas a quantidade de recipientes que continham água e larvas de mosquito era grande. Eu mesmo não estava nem me apercebendo do que estava acontecendo. Estava reclamando da quantidade de mosquito, a minha mulher também, dentro de casa, nunca teve mosquito, esse ano tem. E o perigo está ali. Tomaram exemplares de larvas do mosquito, recolheram, levaram para o laboratório e ficaram de me mandar um resultado se eu tinha ali algum mosquito Aedes contaminado com um desses 3 vírus. Então, cada semana tem que percorrer todo o quintal da casa, tem que pegar a escada e encostar para ver como é que estão as calhas,
se tem água dentro das calhas da chuva. Caixa d'água tem que estar fechada. Se você tem tanques de água, tem que ter peixe dentro que se alimentem das larvas. Tem que ter. Quem trabalha com água da chuva para irrigação tem que fechar bem esses recipientes ou colocar dentro deles pequenos peixes que se alimentam das larvas dos mosquitos. Aqueles que tiverem muito mosquito na redondeza poderão se beneficiar com a colocação de tela nas janelas e nas aberturas, portas, aquelas portas de bater como a gente vê nos filmes americanos. Eles se protegem do mosquito com telas. É uma cultura de um povo. Eu, durante muitos anos, 40 anos, tive tela nas minhas janelas em casa e nas portas, mas como essas telas foram emolduradas com alumínio, um dia eu cheguei em casa, os ladrões, os maconheiros, os craqueiros, para comprar uma dose de crack, quebraram todas as minhas molduras de tela e eu fiquei desprovido, desprotegido, graças a esses bandidos que circulam aí nas nossas ruas, desocupados, crianças que não podem trabalhar e vão para a droga. Complicado. Prestem atenção, a doença é gravíssima. Depois tem a dengue hemorrágica, coisa perigosa. Não brinque em serviço, saúde é a melhor coisa, é o melhor dom que a natureza nos propicia, a saúde. Não brinque com a saúde, cuida do teu corpo. Existe na literatura sinais de alarme, ou seja, pacientes que quase que nos avisam que vão complicar. Nós temos a chance de estar tratando ele de forma adequada e evitando um choque e um óbito. Então nós temos basicamente 11 sinais de alerta. Os mais frequentes e mais significativos, são a dor abdominal intensa e contínua. Uma dor abdominal que ela começa na região periumbilical, ela se espalha por todo o abdômen e ela tem como característica o fato de não responder a analgésicos comuns. Na parte clínica, ela lembra a dor da pancreatite. E é uma característica importante que durante o exame físico não tem sinais de irritação peritoneal. Outra característica importante como sinal de alerta é o paciente que tem hipotensão postural, ou seja, aquele paciente que deitado a pressão dele está normal. Quando ele senta ou fica em pé, essa pressão cai de 10 a 20 milímetros de mercúrio, caracterizando já nesse momento a falta de volume dentro
do organismo desse paciente, que é todo o mecanismo que vai levar ao choque posterior. Outra manifestação importante são os pacientes que têm vômitos persistentes. Mais uma vez, lembrando o quadro do paciente que tem pancreatite. Outra questão também, principalmente nos idosos e nas crianças, é a questão da queda brusca da temperatura. Aquele paciente que ontem estava com 38,5, 39 e hoje de manhã ele está com a temperatura normal ou mais do que isso, ele faz até hipotermia, ele está com 35, 35,5, isso é um sinal de alerta, isso é uma evidência de pré-choque. Não é infrequente que nessa fase de pré-choque eles possam se apresentar com grande irritabilidade, uma irritabilidade não justificada, ou mais assim, que chama mais atenção do que isso é a questão da apatia. Por exemplo, uma criança que ao ser puncionada para se tirar sangue ou pegar uma veia, ela não chora, ela não reclama, que ela está muito apática, muito parada, isso significa um sinal de alerta. Embora as hemorragias não sejam incomuns nos pacientes com dengue, algumas delas trazem em si um potencial de gravidade. E dentre deles chama atenção a hemorragia digestiva, principalmente aquele paciente que faz hemorragia digestiva alta, que expressa por sangramentos, digestivo alto como hematêmese, ou mesmo pelo quadro de melena. Outra questão também importante é quando você examina o paciente e ele tem um fígado aumentado de volume. E esse fígado é um fígado doloroso, porque na realidade esse fígado está refletindo toda a fisiopatologia da doença, aonde você tem perda de líquido para terceiro espaço e esse fígado está crescendo, junto com esse aumento de líquido, está se depositando no fígado, por isso ele cresce. Ele lembra um fígado de insuficiência cardíaca congestiva na primeira fase aguda. Dentro dessa mesma fisiopatologia, essa perda de líquido para terceiro espaço, é que vai explicar o aumento abrupto do hematócrito. Mais um sinal de alerta é aquele paciente que chega com desconforto respiratório, porque na realidade isso pode estar refletindo a presença de um derrame pleural ou, mais grave do que isso, hemorragias pulmonares. Muito importante também estar monitorizando o volume urinário desse paciente, já que a gente sabe que o que vai fazer com que o paciente entre em pré-choque e choque são todas aquelas citocinas da resposta inflamatória. E essas citocinas, elas fazem com que haja redução do fluxo sanguíneo renal e, por consequência, diminuição da diurese. Aquele paciente que tiver uma queda muito acentuada no nível de plaquetas e essas plaquetas ficarem inferiores a 30 ou 20 mil, esses pacientes também devem ser monitorizados na pesquisa de sinal de alerta. Esse problemão que está chegando em Joinville e vai aumentar. As autoridades sozinhas não vão poder controlar a água parada nos teus vasos de flores, de plantas. É você, tua família, desde as crianças até a vovó e o vovô, que saiam do assento e vão cuidar de esvaziar os recipientes onde as larvas de mosquito podem eclodir insetos que poderão fazer muito mal a você e a tua família e a sociedade de Joinville. Nós estamos ruins de hospital, estamos sendo atendidos nos corredores em macas e não podemos ficar doentes. Ninguém consegue mais pagar esses planos de saúde, são caríssimos. Ainda mais para quem passou dos 60, dos 70. Caríssimo. Encerro então mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo programa. Até lá!